Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, futuros e futuras colegas advogados. Meu nome é Gustavo de Lima Pereira, sou professor da PUC, aqui do Rio Grande do Sul, e vou revisar com vocês, nesse passaporte OAB, as disciplinas de Direito Internacional e Direitos Humanos. Então vamos correndo lá, porque a gente tem muita coisa para falar e já indo direto aos nossos pontos que eu estabeleci aqui para a gente revisar envolvendo essas duas matérias. Vamos começar pelo direito internacional e falar sobre um tema fundamental que é o tema do direito dos tratados. Um dos temas que mais é recorrente na nossa prova da OAB. Primeiramente, a gente articula o que são tratados internacionais. Tratados internacionais dizem respeito à chamada norma internacional. Faz valer a ideia de aquilo que foi pactuado entre os Estados como uma dinâmica que vai envolver uma responsabilidade internacional, a ideia de que o princípio fundamental que rege o direito dos tratados é o princípio da pacta sunt servanda, ou seja, os tratados pactuados entre os países devem ser cumpridos, senão não haveria por que nós temos tratados internacionais. E nosso primeiro ponto seria falar sobre as espécies de tratados. Nós temos duas modalidades de tratados, que são os tratados bilaterais, são simples para nós entendermos. Tratados bilaterais envolvem dois países apenas, e temos uma série de peculiaridades que nós já vamos ver, inclusive, quando nós falarmos da segunda modalidade, que são os tratados multilaterais. O que vai diferenciar fundamentalmente um tratado bilateral de um tratado multilateral? O primeiro ponto é esse. Um tratado bilateral é aquele tratado que vai envolver dois países, é uma forma mais simplificada de formação desse tratado, porque envolve apenas trocas de notas entre o executivo de dois países. Geralmente tratados envolvendo questões bilaterais de extradição, tratados comerciais envolvendo dois países, enfim, é o Estado, o governo, né, na figura do executivo, negociando com outro país. Agora, quando nós falamos em tratados multilaterais, são aqueles tratados maiores, que envolvem pelo menos 3 países. Tratados envolvendo direitos humanos, tratados que dizem respeito aí a uma dinâmica de proteção internacional mais ampla. Uma outra diferença que cabe destacar aqui é que somente nos tratados multilaterais é que, como regra geral, o direito internacional admite que sejam formuladas reservas. O que são reservas? Reservas é a possibilidade que se dá a determinado país, no momento de negociar um tratado internacional, de estabelecer o quê? Olha, esse artigo 15 e 16, ele não vale para mim, porque ele vai diretamente em oposição ao que está previsto no meu ordenamento jurídico interno, na minha Constituição, por exemplo. Então, o direito internacional, ele permite isso, porque imagine como seria se todos os tratados internacionais multilaterais tivessem que conciliar com todos os ordenamentos jurídicos dos países envolvidos, assim como conciliar com a diversidade cultural e tudo mais. Então, um elemento que a gente destaca aqui é que os tratados multilaterais, como regra geral, permitem a formulação de reservas. Formulação de reservas, então, envolve isso. Ou que determinado conteúdo do tratado não valha para mim, país, ou que possa valer com alguma modificação interpretativa. Vale, mas vale de uma forma diferenciada, com algum condicionamento. E aqui a gente entende, isso pode cair na prova da OAB de vocês, se falarmos em tratados bilaterais, nunca é admissível reservas. Imagina como seria, né? Um tratado entre dois países, imagina eu e você. Eu faço um contrato com você de casa e falo para você que aí o artigo 5º do tratado, do acordo, do contrato, vale só para ti e não vale para mim. Então, por uma questão lógica também, nós salientamos aqui com vocês que os tratados bilaterais não admitem reservas em nenhuma hipótese, em nenhuma possibilidade. E é claro que essas reservas, quando o tratado internacional permite reserva, existem tratados internacionais que não admitem reservas, por exemplo, a Carta das Nações Unidas, que é o documento fundamental que estrutura os princípios e propósitos da ONU e também o funcionamento dos seus órgãos, não admite reservas, e também o Estatuto de Roma, que é um tratado internacional que regula o Tribunal Penal Internacional, ou o país ingressa de forma integral no tratado, aceita a integralidade desse tratado, ou não entra na brincadeira. Essa é a ideia que nós temos que ter em mente, certo? Então, os tratados multilaterais, como regra geral,
eles admitem a formulação de reservas, a não ser que o próprio tratado estabeleça a impossibilidade dessa formulação de reservas com esses detalhes que eu estou comentando. Mais um último detalhe sobre a ideia de reservas é que é claro que é permitido, como regra geral, um país formular reservas, porém, desde que essas reservas não venham a afrontar diretamente o objeto central do tratado. Imaginem um tratado sobre proibição de todas as formas de tortura. Aí o país vai lá e diz o seguinte, olha, o artigo 1º, que fala sobre um horizonte central do núcleo do tratado, não vale para mim. Então, essa formulação de reservas, quando afeta diretamente o objeto do tratado em si, também não é permitida. Agora vamos passar a nossa revisão para falarmos sobre talvez um dos pontos mais importantes, mais reivindicados na prova da OAB e com certeza mais importantes, pelo menos no estudo do direito dos tratados, que se trata das fases de formação dos tratados multilaterais, certo? Aqui no nosso material, ele tem um material aqui mais direto, que vai falar sobre as 4 fases de formulação dos tratados multilaterais, mas eu deixei preparado aqui no quadro, que imagino eu que seja mais didático nós entendermos dessa forma. Então vem comigo aqui e prestem muito atenção, porque isso aqui cai bastante na prova da OAB e pode cair de muitas formas. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que as Nações Unidas convocaram todos os países para discutir um tratado internacional sobre questões ligadas à violência de gênero, por exemplo. Se trata de um tratado internacional de direitos humanos. Um tratado multilateral que envolve direitos humanos, como violência de gênero, mas poderia ser um tratado multilateral comercial, envolvendo um grupo de países que não tem a ver com direitos humanos. Mas, para o meu exemplo aqui, vamos pensar num tratado internacional multilateral envolvendo direitos humanos. Qual seria, então, a primeira fase de formação desse tratado multilateral quando falamos em termos nacionais, em termos de Brasil? Aqui nós temos um mix, uma discussão que dialoga tanto com o direito interno, constitucional brasileiro, quanto com o direito internacional. Então isso é bastante cobrado nas provas do OAB, exatamente porque tem esse diálogo diretamente com a discussão envolvendo um diálogo entre direito constitucional e direito internacional. E também já falando sobre direitos humanos, as coisas são todas interligadas. Primeira fase é uma fase de negociação do tratado. Imagina então, a ONU convocou os países, os 193 Estados-membros das Nações Unidas, para sentarem à mesa, discutirem, dialogarem os termos de um tratado envolvendo aí resistências à violência de gênero. Desses 193 países, vamos imaginar que começaram as rodadas de negociação, 150, 140 deles, nem todos talvez participaram por uma série de motivos, envolvendo, por exemplo, o desinteresse no assunto, que vai ser importante em seguida para nós pensarmos. Então a primeira fase envolve essa negociação, então os países começam a deliberar sobre esse tratado em algum país, né? Então os tratados costumam homenagear a localidade dos países onde foi discutido. Vamos imaginar que o início da negociação desse tratado aqui, que eu estou exemplificando hipoteticamente, aconteceu em Paris, então, Convenção de Paris sobre violência de gênero. A negociação do tratado, que pode começar num primeiro movimento, mas demorar meses e até anos, até que se adote o texto. Os países chegaram a um denominador comum daquele texto e um momento de assinatura. Muito importante nós definirmos o que é assinatura. A assinatura se trata, estamos falando aqui da primeira fase ainda, se trata de um aceite precário. É uma mera sinalização de que quem sabe talvez um dia o país venha a fazer parte de forma integral do tratado. Então muita gente acha que a assinatura já é um aceite definitivo. Então um país que assina um tratado internacional e não cumpre ele não poderá sofrer consequências jurídicas. Talvez possa sofrer consequências no âmbito político, mas juridicamente falando não. Então, a assinatura, o que significa assinatura? Um aceite precário. No Brasil, quem tem competência para assinar tratados internacionais? A competência é privativa do presidente da República, segundo o artigo 84, inciso 8º da nossa Constituição Federal. E aqui temos que atentar a um detalhe: se a competência é privativa, ela é delegável ou ela não é delegável? Ela é delegável.
A competência privativa é aquela onde é possível que o ente que está responsável, no caso aqui a Presidência da República, possa delegar para uma outra pessoa, uma outra entidade, né? Então a competência privativa, a ideia é que o Presidente da República, primeiro, ele não tem a obrigação de ter conhecimento sobre direito internacional, segundo, que ele, no caso brasileiro, ocupa as duas dimensões dos poderes envolvendo o presidencialismo, né, com a figura de chefe de Estado e chefe de governo. Então, competência privativa, ele pode delegar e ele geralmente delega para quem? Ele pode delegar para quem ele quiser, mas geralmente ele vai delegar para alguém que faz parte do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, um diplomata de carreira. Então, se ele vai delegar para algum diplomata, um grupo de diplomatas que vão nessa negociação internacional deliberar em nome do Brasil, ele precisa fazer uma carta de plenos poderes para nomear quem são os plenipotenciários que irão debater esse tratado internacional e podendo assinar ele em nome do Brasil, já podendo aqui nessa primeira fase formular reservas. Olha, esse tratado aqui, ele não diz respeito aqui, ele fere alguns artigos da minha Constituição, então aqui já é possível. Se o Presidente da República Brasileira delega para o Ministro das Relações Exteriores, não há necessidade dessa carta de plenos poderes, ele simplesmente poderá ir lá, inclusive, então, representar o Brasil nesse horizonte. Certo? Vem para uma segunda fase. Então, a segunda fase de um tratado internacional multilateral demanda do referendo do Congresso Nacional. Se nós estivéssemos falando de um tratado bilateral, só dois países, não tem esse referendo do Congresso Nacional. Não passa pelo Congresso. É uma discussão que envolve somente o Poder Executivo. Agora, se é um tratado multilateral, necessariamente precisa passar pelo referendo do Congresso Nacional. Isso está previsto no artigo 49, inciso 1º da Constituição Federal. Então, o Congresso Nacional, ele tem uma competência exclusiva, ele não pode delegar para ninguém. Esse referendo, essa segunda análise do Tratado Internacional, ele já pode também ampliar o cerco de reservas, que, por exemplo, o Executivo não viu. E aqui nesse referendo do Congresso Nacional, muito importante nós percebermos que no nosso exemplo aqui, em se tratando de um tratado internacional de direitos humanos, se ele passar, aqui importante, né, em 2 turnos pelo Congresso Nacional, recebendo 3/5 dos votos, então 2 turnos primeiro, na Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado da República, volta para a Câmara dos Deputados Federal, depois volta para o Senado da República, e passando por esses 2 turnos e em cada um desses turnos, em cada casa do Congresso Nacional, receber essa imensa, maciça anuência por parte do Congresso Nacional, no âmbito do Senado e da Câmara dos Deputados, esse tratado internacional, se for de direitos humanos, ele será o quê? Será considerado como equivalente a emendas constitucionais. Então, nós temos pouquíssimos tratados que passaram com esse quórum, que é o mesmo quórum de emenda constitucional, né? 2 turnos, 3/5 dos votos. Então, se esse tratado passar por esse quórum maciço, ele será considerado, se for de direitos humanos, será considerado como um tratado que é equivalente à emenda constitucional. Nós temos alguns poucos tratados, por exemplo, que versam sobre pessoas com deficiência, que são exemplos de tratados internacionais que envolvem aí esse reconhecimento como equivalentes à emenda constitucional. Ok? Tem prazo para chegar para o Congresso Nacional analisar? Não. A não ser que seja um tratado internacional envolvendo a Organização Internacional do Trabalho. Se for um tratado da OIT, aí esse tratado ele precisa ser analisado no prazo de 12 meses, no máximo mais 6 meses, portanto 18 meses, precisa passar pelo Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional sinalizar que ele não tem condições de analisar em 12 meses, em virtude da sua demanda de trabalho, ele poderá estender por mais um tempo. Isso está nas normativas envolvendo a Organização Internacional do Trabalho, e não na Constituição Federal, certo? Nós vamos agora para uma terceira fase. Terceira fase que nós vamos chamar de ratificação. A ratificação, agora sim, trata-se de um aceite definitivo. Agora sim, o país está sinalizando que ele está comprometido internacionalmente
perante esse tratado internacional, podendo ser posteriormente, aí sim agora, responsabilizado internacionalmente por violar esse tratado. Coloquei aqui para nós falarmos sobre a adesão para fins didáticos. A adesão o que é? A adesão, lembram-se quando a gente começou a falar nesse nosso exemplo hipotético aqui? Tratado internacional sobre Convenção de Paris sobre violência de gênero. 150 países estiveram presentes nas rodadas de negociação. Algum país não participou, mas quis entrar no tratado depois com ele já andando. Ele já tá vigorando no mundo. Muitos tratados internacionais eles demandam que exista um número específico de países signatários do tratado para que ele possa estar aí tendo validade internacional. Mas então o país que aderir ao tratado é aquele que não participou das rodadas de negociação, mas tem um interesse em firmar compromisso internacional com esse tratado internacional, podendo também formular reservas. Não tem nenhum impeditivo. O fato de ele não ter participado das rodadas de negociação não o impede de formular reservas ao tratado, desde que as reservas, como nós falamos lá no início, elas não afrontem diretamente o objeto do tratado. Certo? Ratificação. Quem tem competência para ratificar tratados internacionais? O chefe de Estado, o presidente da República, no caso do Brasil. Competência exclusiva. Agora sim não é possível delegar essa atribuição para outro ente. E a quarta fase, que é uma fase meramente formal, uma fase que nós identificamos aí como promulgação desse tratado e publicação no Diário Oficial da União. Agora sim, então, aqui nós estamos na fase de ratificação, informando a organização internacional correspondente que o Brasil faz parte desse tratado, e aqui, ao publicar no Diário Oficial da União, ele está avisando o seu conjunto de nacionais, a sua população interna, que ele agora também faz parte desse tratado e tem esse compromisso internacional. Certo, meus amigos e minhas amigas? Agora, voltando aqui para o nosso material, a gente vai já entrar na discussão sobre a hierarquia dos tratados internacionais no horizonte brasileiro. Tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, como estabelece o parágrafo 3º do artigo 5º, que eu comentei anteriormente, passou por 2 turnos do Congresso Nacional, recebendo a anuência de 3/5 dos congressistas em cada casa do Congresso, tem status de equivalência à emenda constitucional. Os tratados comuns, aqui embaixo, eles são equivalentes a normas infraconstitucionais. Então, o tratado comercial entre Brasil e Argentina tem um status hierárquico igual ao do Código Civil, igual ao do Código Penal. O que interessa para nós é pensarmos também aqueles tratados internacionais que foram aceitos pelo Congresso Nacional, mas não com essa imensa, com esse grau gigantesco de anuência, né, com os 3/5 dos votos. Eles serão tidos como tratados equivalentes a normas supralegais, que são o quê? Eles estão abaixo da Constituição Federal, porém acima das leis infraconstitucionais. Isso que se trata de um tratado de uma norma de caráter supralegal, e é, por exemplo, o caso do tratado internacional mais importante de direitos humanos que o Brasil faz parte. O Pacto de San José da Costa Rica, que nós vamos falar um pouquinho dele, mas na nossa segunda parte da aula é falando mais sobre direitos humanos. Certo? Um outro ponto do direito internacional que despenca na prova da OAB, seguidamente é reivindicado para nós, que é o tema da nacionalidade brasileira. O tema da nacionalidade brasileira, a banca adora cobrar da gente. Né? O que nós precisamos saber? Boa parte da discussão envolvendo a nacionalidade brasileira concentra-se no artigo 12 da Constituição Federal, o longo artigo 12, que vai estabelecer a ideia de que o Brasil adota um critério misto para atribuir nacionalidade brasileira originária. Nacionalidade originária é aquela que define quem é o nacional nato, quem é brasileiro nato. Então, a ideia de que nós temos como nacionalidade originária, tanto o ius soli, nasceu no Brasil, é brasileiro, nasceu em território nacional, é brasileiro, a não ser que seja um filho de uma diplomata francesa que está em missão internacional no Brasil e aí ela gerou um filho, aí ele será francês e não será brasileiro, mas a regra geral é nasceu no Brasil, é brasileiro. E também nasceu no exterior, sendo filho de pai ou mãe brasileira, poderá adquirir a nacionalidade brasileira se
registrar, se os pais registrarem a criança em repartição competente, ou seja, ir lá no consulado brasileiro, o casal de brasileiros que mora na França, por exemplo, nasce o seu filho lá, eles vão lá no consulado brasileiro e registram a criança, e essa criança também será brasileira nata, né? Certo? Vamos imaginar uma situação onde o Brasil, o casal de brasileiros, não registrou a criança. Vamos imaginar um casal de brasileiros que foi morar nos Estados Unidos, tiveram um filho lá. Os Estados Unidos adotam o ius soli também, critério territorial. Nasceu nos Estados Unidos e é americano, né? Estadunidense. Os pais brasileiros se contentaram com a nacionalidade estadunidense da criança. Essa criança poderá, no futuro, um dia, se tornar uma nacional brasileira nata? Sim. Vindo residir no Brasil e fazendo uma ação, um procedimento administrativo de solicitação de reconhecimento da nacionalidade brasileira após atingir a maioridade, ou seja, após os 18 anos. Como é que a prova da OAB costuma cobrar isso de nós? Um brasileiro que nasce no exterior e é filho de brasileiro será brasileiro nato somente se residir no Brasil? Aos 18 anos, não. Ele poderá ser brasileiro se os pais registrarem repartição competente. Se essa criança crescer e chegar aos 18 anos e vier a residir no Brasil, ela vai optar pela nacionalidade brasileira e será brasileira naturalizada? Não, será brasileira nata, ok? Os critérios de naturalização agora que nós vamos falar, então para ser brasileiro nato, nasci no Brasil, ius soli, ou nasci no exterior e sou filho de pai ou mãe brasileiro, que me registraram em repartição competente, no consulado brasileiro, por exemplo, ou então não me registraram e eu, com 18 anos, vim morar no Brasil e quis optar pela nacionalidade brasileira. Estamos falando de nacionalidade originária. O que significa falarmos de nacionalidade secundária ou derivada? É aquela situação de uma pessoa que não era brasileira, mas tem um interesse em adquirir a nacionalidade brasileira pela via qual? Da naturalização. Então, a naturalização é o que vai envolver os modelos de naturalização que a prova da OAB costuma cobrar da gente. Vai envolver, fundamentalmente, nós falarmos a mais importante de todas, que é a naturalização ordinária. Os critérios de naturalização dos modelos que nós vamos ver aqui não estão na Constituição Federal. Eles estão onde? Na Lei de Imigrações. Uma legislação de 2017 que substituiu o antigo Estatuto do Estrangeiro. Até o nome da lei mudou. O Estatuto do Estrangeiro era uma legislação lá da ditadura militar, que tinha todo um paradigma do estrangeiro como um problema de segurança nacional, e agora nós temos uma legislação interna chamada Lei de Imigrações, que é versada, ancorada com base nos direitos humanos e propõe a proteção para o imigrante e também para os critérios de aquisição da naturalização, da nacionalidade brasileira pela via da naturalização. E também a ideia importante de destacarmos sobre a Lei de Imigrações é que ela tem princípios importantes, o fundamento da primazia dos direitos humanos e o princípio da não criminalização do estrangeiro. Isso é um ponto que também seguidamente vem caindo nas provas da OAB, a temática dos imigrantes e tudo mais. Vamos lá. Um estrangeiro, um imigrante, se quer adquirir a nacionalidade brasileira, qual é a modalidade ordinária de aquisição da nacionalidade brasileira? Seria a naturalização ordinária, que vai envolver esses requisitos. Primeiro, 4 anos de residência legalizada no Brasil. Se eu tenho 4 anos de residência legalizada no Brasil, eu posso já cumprir esse primeiro requisito formal, que é o tempo de permanência no país, no território nacional, que vai viabilizar a minha reivindicação para que eu adquira a nacionalidade brasileira. Vai cair de 4 anos para 1 ano se o estrangeiro tiver um filho brasileiro, se for casado com algum brasileiro, se presta algum serviço relevante ao Brasil, se tem competências profissionais, científicas ou artísticas, ou é originário de país de língua portuguesa. Então, um português, um moçambicano, alguém de Cabo Verde que venha morar no Brasil, ele contempla já a ideia de não precisar estar aqui residindo há 4 anos, baixa para 1 ano o seu período de residência. Um outro requisito, saber ler e escrever em português. Além dos 4 anos, também o estrangeiro que quer se naturalizar brasileiro tem que saber, tem que comprovar, mediante uma prova oficial promovida pelo governo federal,
que tem condições de ler e escrever em português, precisa ser maior de idade, né, maioridade civil, e também não ter condenação penal ou já estar aí numa fase de reabilitação. Certo? O que mais que eu vou destacar com vocês aqui? A naturalização extraordinária. Ela vai envolver somente como requisitos 15 anos de residência, ou seja, o prazo de residência é maior, e não ter condenação penal, mas não exige, por exemplo, que a pessoa saiba ler e escrever em português. Aqui é algo também muito pouco provável que um estrangeiro esteja aqui há 15 anos e não saiba já ler e escrever em português. Mas a diferença seria essa em relação à naturalização ordinária. O prazo de tempo, o tempo é maior, mas tem menores requisitos. Também é possível uma naturalização especial. Nunca vi cair na OAB, mas aqui a gente só fala que a ideia das circunstâncias envolvendo, só para a gente ir mais rápido aqui, naturalização especial é aquela pessoa que, por exemplo, é casada com alguém que trabalha no Brasil, fora do Brasil há muito tempo. A pessoa é casada com um cônsul brasileiro que mora na Austrália e trabalha na Austrália há 15 anos. A ideia que pode cair na prova da OAB qual é? É possível um estrangeiro receber a nacionalidade brasileira pela via da naturalização sem nunca ter morado no Brasil? Sim. Através de como? Da naturalização especial. Certo? E a naturalização provisória envolve crianças. Envolve a circunstância onde uma criança migrante que fixou residência no território nacional antes de completar 10 anos de idade. Então, até os 9 anos e alguns meses, ela pode estar aqui naturalizada provisoriamente e depois pode converter essa naturalização provisória em uma naturalização permanente após 2 anos de adquirida a maioridade civil. Certo, pessoal? Para finalizarmos a nossa discussão sobre o direito internacional e depois no próximo bloco nós entrarmos numa discussão mais alinhada ao tema dos direitos humanos, a gente tem que falar um pouquinho aqui sobre a questão do direito internacional privado. Vai cair para vocês na prova da OAB alguma questão envolvendo aquelas circunstâncias dos critérios, dos elementos de conexão. Uma empresa brasileira, um brasileiro, fez um contrato com um francês no território alemão envolvendo um patrimônio que estava localizado na Bélgica, ou fez um contrato lá na Bulgária, e a discussão é qual lei é aplicável, qual jurisdição é aplicável, se o Brasil é competente ou não. E isso está previsto boa parte dessa discussão, pelo menos, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, na LINDB. Então, nesse quadro esquemático aqui, eu tentei estabelecer para vocês qual é a forma de lidar com uma questão dessa forma. O primeiro passo é tentar identificar qual é a circunstância, qual é a qualificação da relação jurídica que a questão está perguntando para nós. Ela envolve a questão de capacidade civil, ela envolve uma formalidade contratual, o cerne da discussão é um bem móvel, um bem imóvel, é uma questão trabalhista, é uma questão, então, um brasileiro foi contratado para trabalhar na Argentina por uma empresa francesa, como é que ficam essas questões? E é claro que a prova vai tentar embaralhar, muitas vezes vai trabalhar várias qualificações, várias relações jurídicas, mas tem que entender qual que ela está perguntando de fato. Está falando mais sobre o contrato, sobre a capacidade da pessoa. Se estiver falando sobre capacidade, a ideia de capacidade civil envolvendo uma discussão sobre a pessoa poder ou não estabelecer aí um contrato, um testamento, coisa desse tipo, a lei é a lei do domicílio do indivíduo. Então, o brasileiro mora, a qualificadora, ele mora na Alemanha, a legislação aplicável é a legislação alemã. A formalidade, a discussão é sobre um contrato, é sobre um testamento. Um brasileiro que fez um testamento e deixou bens para uma pessoa que mora na Bulgária e esses bens estão na Argentina. Então, qual é a legislação aplicável será a lei do local da celebração da formalidade, a celebração do contrato, a celebração do testamento. Se envolver um bem imóvel, é a legislação de onde está o bem. Então a discussão é sobre o imóvel que está localizado na Argentina, então é a lei do local do imóvel. Se for um bem imóvel, será a lei do domicílio do proprietário, um carro, por exemplo,
que eu fui, a formalidade da relação contratual aconteceu na Argentina, mas o proprietário do carro, ele mora no Uruguai. E, por fim, se envolver uma questão que tem a relação com o direito do trabalho. Um brasileiro que atuou no Brasil, que foi contratado por uma empresa francesa e para trabalhar no Brasil, prevalece a legislação francesa ou a brasileira? Prevalece a legislação que melhor favorecer ao trabalhador. Pense sempre nisso, né? A lei que melhor favorecer a prestação do trabalho, né? Lei do local de prestação do trabalho. Porém, aqui na nossa discussão vai ser ou a lei da prestação do trabalho, mas também nós temos aí jurisprudências que vão abalizar na ideia de que aquilo que for melhor para o trabalhador deve prevalecer, mesmo tendo essa prerrogativa na LINDB. Certo, meus amigos e minhas amigas? Em seguida voltamos aí com direitos humanos.